Olá pessoal, estamos hoje aqui com mais um episódio do Pod Speakers. Hoje um assunto que está no meu coração, um assunto de finanças e com uma mulher aqui, gente, sensacional, uma história riquíssima de vida e não só de imigração, como de empreendedorismo, como uma mulher desbravando o mundo das finanças, que a gente sabe que tem muito pouca mulher ainda, a gente quer mais gente nesse lugar. Estou aqui hoje com a Thalita Gallo, essa pessoa fantástica que tem empresas lá na Inglaterra. Hoje estamos em Munique hoje e Thalita está aqui com a gente. Obrigada, querida, por estar abrilhantando o Pod Speakers e dividindo com as pessoas esse conhecimento tão importante e ao mesmo tempo tão assustador para muita gente. Então eu quero que você não saia daqui, fica com a gente, porque tem muita história interessante, conhecimento rico e, claro, a voz da Thalita se expandindo para muitos lugares e para você, a gente quer você com a gente. Obrigada, Thalita, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, estou muito feliz e é um prazer falar do que eu amo, né? Finanças e poder alcançar tantas pessoas, né, com o Pod Speakers e estar aqui em Munique também, visitando vocês, me aprimorando também. Eu também agradeço aí pela mentoria, por todas as dicas, por todo o ensinamento e toda a paciência comigo. Bom, como você comentou, eu sou a Márcia Belmiro, sou mentora de speakers, junto com a Juliana Albanês, que não pôde estar aqui hoje com a gente, mas está aqui de coração. E a gente quer muito agradecer vocês, porque vocês têm feito muita diferença também. E quando você pode aqui compartilhar esse episódio com mais pessoas, você ajuda essas vozes a chegar cada vez mais longe, que são pessoas generosíssimas, trazendo aqui conhecimento, suas histórias, seus momentos, seus desafios também, para te inspirar, para te ajudar e para estar com a gente aí nessa comunidade que só vem crescendo. Muito obrigada a todos vocês e vamos lá, né, Thalita? Tem muita coisa para a gente falar. Sim. Mas aí, Thalita, eu queria começar aqui para o pessoal esquentar o assunto, a gente falar da história que você vive já há mais de 20 anos aí na Inglaterra. E eu acredito que tem muita história aí, né? Que não vai dar nesse podcast de tanta história. Mas a gente sabe que empreender, a gente sabe que ser um bom profissional, de ter uma carreira, de ter ideias. Como que você chegou na Inglaterra e depois foi empreendendo? Conta um pouco pra gente essa história. Bom, são 20 anos de história, vou fazer um resumo aqui breve com os principais pontos que eu acho e dando algumas dicas aí para quem está nos vendo e de repente chegou e migrou há pouco tempo, né? Porque quando nós chegamos, acredito que você também, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha o Google Maps. Gente. Era desbravando mesmo. Então, eu acho bem importante a gente estar dividindo, porque a gente pode fazer o caminho mais fácil para todo mundo, né? Exato, mas as nossas experiências. Né? E até vi, gente, quem também quiser, eu vi uma reportagem na UOL sobre você e a gente está muito feliz de contar histórias de imigrantes que são um sucesso aqui e a gente acredita que todos nós podemos ser um sucesso. Eu acho que é a primeira coisa que a gente pensa no mundo das finanças, né? Nessa abundância. Sim. Mas me conta, quais foram os seus primeiros trabalhos lá na Inglaterra? Meu primeiro trabalho na Inglaterra foi com marketing. Ai, que legal. Trabalhei com marketing. Não existia Uber Eats, né, iFood, essas coisas, então tinha que entregar aquele menu Disque Pizza nas casas. Esse é o marketing. Esse é o marketing. Não é marketing? É sim, claro que é. Então eu chegava na pizzaria, começava às 10 da manhã, e aí eles me davam uma quantia de panfletos, e eles me davam impresso, tipo, o mapa do bairro. E aí, cada rua que eu fazia, eu grifava com a grifa texto e devolvia no final do meu expediente, quando eu terminava. Porque daí eles iam ver quantas ligações eles recebiam. Porque muita gente pegava esse serviço e não entregava os panfletos. Ah, sim. Então, eles fizeram esse controle que eu tinha que grifar para ver se ia ter ligações daquela região. Eu pensei que você já tinha chegado na Inglaterra já tendo lá a sua empresa, as outras empresas que você tem. Então, não, né? Você começou aí entregando panfleto. Com esse trabalho de marketing. Adorei, gente. E muito bem sucedido por falar nisso, né? Só que aí o que aconteceu? Eu cheguei lá na Inglaterra, era mês de março. Acho que, se eu não me engano, foi 24 de março, uma coisa assim.
Então, o clima já estava ameno, né? Uhum. E aí eu fui gostando desse trabalho, porque eu comecei a conhecer vários bairros. Então, e eu caminhava, então eu ia conhecendo, Fazendo né? uma ginástica já. Aprendendo também a me locomover, tudo, entendendo os endereços, né? Que é muito diferente do Brasil. Só que daí que aconteceu, Márcia? Chegou o inverno. Nossa. E aí, minha filha não tinha luva, não tinha nada, a mão cortava. E Porque ainda quando tinha que você colocar vai os colocar papéis, os né? papéis, até o próprio papel às vezes chegava a cortar, assim. Aí foi a hora que eu falei assim, não, esse trabalho não dá mais. E você já falava inglês? Bem pouco. Bem the books on the table, né, gente? Todo mundo aí pode estar nesse momento Sim. também, né? Então, acho que qual é a principal dica para as pessoas terem motivação, né? Nesse início que está se reinventando em outro país? Eu acho que é sempre você estar aberto a conhecer o novo e não ter medo, né? Verdade. Eu me maravilhava de estar fazendo aquilo ali porque estava na Inglaterra. Eu sou de uma cidade de 9 mil habitantes, no interior do Paraná. E nunca passava na minha cabeça que eu estaria ali naquele lugar. Então, para mim, eu sempre tive muito carinho com todos os serviços que eu fiz, desde a limpeza, o babysitting, que eu fiz um pouco menos, mas o cleaning. No cleaner, por exemplo, quando eu arrumei a minha primeira casa, até foi uma menina do Paraná que me passou essa casa, e ela falou assim pra mim, eu me lembro como se fosse hoje, ela falou assim, olha, você não pode deixar ela abusar de você. Aqui não é igual no Brasil. Você vai só tirar o pó, tirar o lixo e tal. E aí, essa mulher, ela me pagava 8 horas. E assim, eu não ia fazer só isso. Aí eu comecei a cozinhar, eu comecei a limpar a janela, eu comecei a fazer muito mais. E aí ela foi me pagando mais. E quando eu saí de lá, foi já para trabalhar com o envio de dinheiro, né? Que eu vou chegar nesse pedacinho. Então, eu fiquei muito tempo lá. E, assim, até hoje, essa família, a gente tem contato. Nossa. Não contato, Então, ou seja, assim, né, aberto às exatamente. possibilidades e sempre pensando mais do que só a gente estar ali naquele... Claro que tem esse risco, né, de quem abusa da gente, mas estar com esse olho aberto, mas também não fechar para as oportunidades, né? Sim, exatamente. Mas aí, então, vamos entender, né? Você passou esse primeiro ano... Qual foi o momento eureka de você pensar assim, mudei a mentalidade, quero trilhar esse caminho? Como que foi? Então, aí eu estava trabalhando na limpeza, né, com uma família americana e uma família britânica. E aí eu decidi ir pro Brasil casar, porque quando eu vim com o Juliano, a gente estava namorando. Porque eu vim fazer um ano para ver se eu ia gostar, porque o Juliano já havia morado na Inglaterra um tempinho antes. Aí a gente se conheceu na faculdade, que ele voltou a fazer faculdade. Daí ele falou assim, que eu queria voltar. Daí eu falei assim, será que eu vou fazer um teste então? Aí a gente veio, e ficou um ano e decidimos casar realmente. Então fomos pro Brasil, casamos. Antes de um pouquinho de ir pro Brasil, a gente foi almoçar num restaurante brasileiro, um café brasileiro, chamava Feijão do Luiz, lá na Oxford Street, uma rua bem famosa ali. Naquela época não tinha tanto comércio brasileiro, era difícil você achar até produtos brasileiros. Então a gente foi um dia, acho que comer coxinha, tomar um guaraná no Feijão do Luiz, e chegando lá tinha um mural de empregos, essas coisas, e tinha a revista Leros, que é uma revista que foi muito famosa em Londres, eu acho que ainda tem a versão digital, não tenho certeza, mas acho que ainda tem. Mas era a versão impressa naquela época. E eu levei essa revista pra casa. Daí o Juliano ainda falou assim, essa revista é legal, tem um quadro que era muito legal, que todo mundo adorava, essa revista era um sucesso, que era o jornalista, ele ficava no ônibus escutando as conversas das pessoas. Então tinha muita história engraçada que ele ouvia e transcrevia ali. Que legal. E ele falou pra mim pegar pra ver isso na revista. Mas quando eu comecei a folhear a revista, eu comecei a ver que tinham várias empresas brasileiras, ou brasileiros empreendendo. Comecei a ver várias possibilidades. E ali eu falei, não, quando eu voltar do Brasil, eu vou procurar um trabalho formal. Sabe o que eu lembrei agora? Que você até me falou, né, que já palestrou com ela, né? A Luísa Helena Trajano, ela tem uma expressão que ela fala que você tem que ter a mente fuçativa. Ou seja, você só pegou a revista para ler uma coluna divertida, engraçada, só que você foi além, né? Deixa eu fuçar aqui, né? E isso começou a mudar a sua mente, né?
Mudou. E aí, a dica que eu deixo para quem está nos assistindo aqui é esteja atento. Nem sempre a oportunidade vai chegar para você como uma oportunidade. É você que tem que transformar aquilo que você tem ali, às vezes, em oportunidade. E foi o que eu fiz. Ai, que legal. Foi o que eu fiz. Aí eu decidi, e daí a gente, nessa época, compartilhava a casa, né? Que é aquela vida do imigrante chegar em Londres, compartilhar a casa. É muito caro, né, morar lá. É muito caro. Hoje, especialmente, né? E aí, a gente compartilhando casa, eu cheguei e falei... Eu cheguei e fui na época na Lan House, Márcia. Porque a gente não tinha. Gente, agora entregou a nossa idade. Fui numa Lan House. Falei pro Juliano, preciso de uma Lan House. Ele fazia o quê? Eu falei, imprimir meus currículos. Daí ele falou assim, como assim imprimir currículo? Aí eu falei assim, sim, eu vou procurar emprego, eu quero trabalhar no escritório. Aí ele olhou pra mim assim e ficou meio sem entender, né? Aí fui na Lan House, voltei, tava todo mundo na cozinha da casa, que era de tardezinha, com meus currículos. Aí todo mundo perguntou, o que é isso? Eu falei assim, meus currículos, que agora eu vou trabalhar em escritório. Menina, não teve um que me apoiou. Quem você tá achando que você é? Brasileiro veio aqui, mulher brasileira aqui, ou é cleaner, ou é care, ou é babysitting. Você acha que é fácil, o teu inglês não é bom. Isso foi só negativos. Então, a outra dica que eu deixo aqui, confie em você. Perfeito. Confie em você. Se Deus colocou no seu coração, Deus tem algo para você. E passado uma semana, eu já fui chamada para entrevista. Que legal. E já estava trabalhando no escritório na Oxford Street. Gente, que coisa mais linda. Muito legal ouvir histórias, principalmente de mulheres, né? A gente sabe aí do nosso gap, né, de salário para as mulheres. Ontem eu estava lendo uma reportagem sobre a Alemanha, talvez você possa comentar sobre a Inglaterra, que aqui as mulheres ganham menos, inclusive porque também tem até dificuldade de colocar os filhos nas escolas, porque aqui tem uma questão muito complicada nesse aspecto de não ter escolas, às vezes, de dia inteiro, como a gente tem no Brasil. Sim. E eu queria saber de você, né, com a gente navegando aí nessa sua jornada, você foi, né, trabalhar em escritório e aí tá chegando aí o momento do empreendedorismo, acredito, né? Como mulher ainda por cima, para a gente olhar aqui para nossas amigas, né? A gente já tem tido muitos feedbacks aqui do nosso podcast de pessoas que estão se inspirando, que estão querendo fazer coisas diferentes pelas pessoas que a gente traz aqui. Então, a gente agradece muito as pessoas que já passaram no Pod Speakers e a gente quer saber mais ainda de histórias de pessoas que estão revolucionando esse pensamento e, inclusive, né, acredito que você tenha também funcionárias, mulheres, ainda chega lá nesse aspecto, né? Sim. Só complementando, uma outra virada de chave aí para inspirar as pessoas, quando eu estava fazendo esse cleaner, que eu fui procurar meu emprego no escritório, há muitos anos atrás, eu ganhava 12 libras naquela época, a hora. E eu fui para o escritório de trabalho formal para ganhar R$4,85, que era o salário mínimo. Uau! Então, às vezes, também as pessoas deixam passar a oportunidade porque elas não querem passar pelo processo. Então, Nossa, assim, como é isso? Fala de novo para mim, pro às pessoal. vezes as pessoas deixam passar as oportunidades porque elas não querem passar pelo processo. Uau! Exatamente, exatamente. Às vezes um passo para trás para dar 2 para frente, né? Pra pegar impulso, né? Boa! Muito boa. E aí você foi, né? Quando que chega o momento que você fala assim, agora eu também quero chegar num lugar de ser a dona de um estabelecimento? Qual foi o seu primeiro empreendimento? Então, assim, aí eu comecei a trabalhar nessa empresa. Trabalhei lá muitos anos, comecei como caixa, que é mais ou menos um trabalho de caixa de banco, né? O envio de dinheiro ali, sim. Caixa. Aí de caixa eu já fui para a supervisão, fazer conciliamento bancário, essas coisas. E aí comecei a estudar, né? Comecei a estudar. Aí fui aprimorar meu inglês e fiz NVQ em Business. O que é NVQ? NVQ é National Vocational Qualification. É uma qualificação, é uma curso. qualificação. É uma qualificação, por exemplo, a minha área de formação no Brasil era educação física. Que legal. Eu sou bem... Era educação física. E como eu entrei nesse trabalho e comecei a gostar muito, o que acontece? Na Inglaterra, não sei se as pessoas sabem, isso aqui na Alemanha tem isso, quando você está trabalhando numa área que você não é formado, não tem uma formação naquela área,
você já ganha pontos para fazer cursos, mesmo que às vezes seu inglês não seja tão bom, porque eles falam assim, ela já tá, tipo, a pessoa já tá trabalhando, então vamos melhorar, vamos permitir que ela se especialize no que ela tá fazendo. E aí eu fiz esse, então por isso que chama NVQ, porque ele pega a sua posição que você está trabalhando e tudo que você estuda é voltada para aquela posição que você está exercendo dentro da empresa. Entendi. Aqui a gente tem uma coisa chamada Weiterbildung, que é mais ou menos o que você está explicando. A pessoa ela pode se aprimorar nas regras da Alemanha. Então, muitas vezes a pessoa já é alguma coisa específica no Brasil e aí ela faz aqui, ou a pessoa resolve fazer esse Ausbildung, Weiterbildung aqui na Alemanha. Então, aí só assim, nesse NVQ, por exemplo, se eu estou trabalhando com business, que é no meu, né, ali na minha área, eu não posso fazer outro curso. Aí vai ser só o da minha área mesmo. Né? Que nem eu já vi colegas, às vezes, queria fazer outra... Ele falou, não, você está no Customer Service, você tem que fazer Customer Service, você não tem opção. Mas esse curso, ele é muito bom e é bem fácil de entrar, assim, mesmo que a pessoa não tenha inglês, porque ele é voltado para o seu trabalho. Então fica aí uma ótima ideia para as pessoas irem para... Posso chamar de mais cursos profissionalizantes dentro de uma área específica que você já esteja trabalhando, né? Exatamente. Aqui na Alemanha isso também acho que dá muito certo. Ótima dica de carreira, né? E aí, falando de finanças, porque a gente está falando aqui muito de coisas da vida, que finanças estão sempre envolvidas, né, nos nossos momentos, nos nossos saltos ou nos nossos escorregos aí da vida, né? Sim. Uma coisa que a gente foi pesquisar sobre empreendedores, né, na Inglaterra, é que tem muito empreendedor imigrante, né? E também acaba que muita gente acaba que tem que fechar suas empresas. E eu queria agora, né, entender quantos anos você já está empreendendo, como que você, né, conseguiu passar aí situações, eu acredito, desafiadoras, e aí vamos vencendo juntos, né? Como que tá esse momento para você? Eu brinco que empreender é resolver problema, né? Você acorda desempregado todo dia e você tem que correr atrás e buscar solução. Ou para o seu cliente, às vezes para o seu funcionário, ou para você mesmo, ou tecnológica. Então, assim, empreender é resolver problema. Então, assim, são muitos problemas. E eu me apaixonei pela área, acabei comprando a empresa que eu trabalhava, né? Nossa, que legal! Sim, acabei comprando a empresa que eu trabalhava. E virar no meu ramo, eu tenho que ser uma pessoa aprovada pela FCA, que corresponde ao Banco Central, né, no Brasil. Então, assim, foi bem desafiador, mas eu estava preparada, porque eu fui estudando, eu fui me qualificando, mas encarar a responsabilidade de tocar uma empresa no ramo financeiro foi bem difícil como mulher. Porque, por exemplo, você vai num meeting com os reguladores, você chega lá... Já teve reunião que eu fui, Márcia, que era 30 homens e eu de mulher. Uau! O ano passado, tá? Não tô falando lá no começo. Ano passado. E aí? A gente treme na base ou brasileira, a gente encara? Brasileira, mulher, no ramo financeiro. Então, assim... Eu acho que isso também você vai formando uma casca. Por isso que eu acho que nós do financeiro, principalmente as mulheres, a gente acaba ficando um pouco... Dura, né? Nesse sentido porque a gente precisa, às vezes, ser dura. Para ser ouvida, para ser respeitada. Mas... E é uma inspiração, sabe, Thalita? Tudo que eu já ouvi várias vezes. Estive lá em Londres, né? No evento tão legal que a gente estava juntas. É uma inspiração a gente ter mulheres que estão desbravando cenários que são, às vezes, muito masculinos, né, gente? E por que não? Por que não podemos, né? Por que não podemos ter uma empresa de envio de dinheiro, que é uma coisa muito séria? E até lembrei de uma coisa, né? Não existe jeitinho, não pode existir. Você falou, tem regulamentação, tive que ser aprovada, tem que ser tudo direitinho. Então, não tem muito a nossa ansiedade como brasileiro, que a gente é fazedor, né? A gente vai lá, quer pegar, quer fazer. Tem que ter o passo a passo, né? Sim. Eu acho que isso em tudo, né? Quando a gente vem na Europa, né? Que é a minha experiência, acho que a sua também, a gente tem que seguir muitas regras, né? E isso faz parte do jogo. Exato. A gente tem escutado muito isso aqui no e se Pod você não Speakers. entender que você tem que seguir regras,
você não consegue. Não anda. Por isso que às vezes muitas empresas acabam fechando também, né? Além daí da parte financeira do planejamento que a gente fala, de estar acompanhando os números. Eu acho que hoje em dia, Márcia, existe uma glamorização em ser empreendedor, mas pouco se fala do planejamento. E é por isso que nós estamos aqui, né? Pra gente planeja... levantar essa bandeira. Exatamente. O planejamento, ele é fundamental. E as pessoas ganham tempo, porque o planejamento parece que a gente está perdendo tempo, né, gente? A gente está ali, parece que, se você olhar para a natureza, né? A gente não vê uma árvore nascendo, né? Tá lá dentro da terra, é o planejamento, né? Aí vai lá, começa a aparecer e depois de muito tempo a gente vê aquela árvore muito frutífera, grande, forte, mas tem muita raiz ali por baixo. E eu acho que essa é a função que mentores de finanças, consultores, a gente precisa sempre passar essa mensagem, que é uma mensagem que parece um pouco boring, né? Um pouco chata, mas é uma mensagem muito relevante porque as pessoas criam raízes importantes. Mas eu quero perguntar uma coisa engraçada agora, porque eu acredito que a gente contou agora uma história que deve ter 20 anos, né? Super rápido, mas devem ter tido vários escorregos aí no meio do caminho, né? Queria que você contasse pra gente, né, um momento assim de dúvida ou até engraçado, algo que você teve que dar 3 voltas para chegar no objetivo, porque muita gente olha pra gente e a gente não erra, né? O pessoal de finanças parece que a gente não pode errar. Mas claro que a gente também, nem tudo a gente acerta nesse mundo aí das finanças. Nem tudo a gente acerta e todo mundo tá suscetível aí a tanta coisa que acontece. E assim, eu vou deixar aqui uma coisa que eu acho engraçado, né? Porque eu falo sobre finanças, eu sou muito esperta, eu vivo falando pro meu marido, pra minha mãe, e eu caí num golpe, você acredita? Não. Caí no golpe. Eu tava fazendo aula de Muay Thai, boxe, atividade física lá numa academia, com um grupo, era um grupo mais ou menos umas 15 pessoas. E já tinha acontecido de alguém falar assim pra mim, Thalita, você vai treinar hoje? Vou. Tem como você fazer um envio pra mim, pra minha mãe, de tanto, e eu te dou dinheiro na academia? Tem problema. Então já tinha acontecido essa situação. E você acredita que o celular da minha amiga da academia foi hackeado? Eles viram as conversas, falaram assim, você vai treinar hoje tal hora? Era o horário que a gente ia treinar. Você não pode fazer um pix pra minha mãe, fazendo o favor que eu te dou o dinheiro na academia? E eu fiz. Quando eu fiz e fui mandar o recibo, aí eu vi uma mensagem da minha outra amiga falando que o celular da fulana tinha sido hackeado. Então assim, isso que a gente tá, assim, super acompanhando esse tipo de coisa, né? Orientando as pessoas e acontece, porque era o meu serviço, era uma coisa que era normal acontecer. Então, hoje, se alguém pede para me fazer um envio, eu peço para a pessoa me ligar, eu confirmo um dado, alguma coisa assim. Tá vendo, gente? Nós todos, né, estamos suscetíveis a problemas financeiros, problemas situacionais, e a gente... É por isso que existem os mentores de finanças, é por isso que hoje em dia todo mundo fala assim, todo mundo é mentor. Eu acho maravilhoso que hoje em dia a gente não precisa só ter os grandes famosos para serem influenciadores, né? Os grandes economistas que estão lá no Jornal Nacional. Hoje em dia, nós temos pessoas como você, especialista em finanças, que tem experiência de empreendedorismo, que tem experiência em finanças para contribuir para a vida das pessoas. Agora, uma pergunta que a gente pensa sempre assim, como é que eu posso ganhar dinheiro? Como é que eu posso ganhar dinheiro? Isso que todo mundo quer saber, né, gente? É bom de conversar com gente de finanças assim, né? Mas, Thalita, o que impede, né? Quais são as dificuldades que você vê, e é por isso que você tem hoje, né, a sua mentoria de finanças, que as pessoas podem vencer para elas poderem usufruir mais das suas finanças? Principalmente aqui fora, né, o imigrante. Então, assim, por que eu comecei a falar de finanças, né, Márcia? Foi porque ali com a Speedfast, a gente envia dinheiro para mais de 50 países, a gente atende, em maioria, imigrantes, ou britânicos, estrangeiros que casaram, têm família de alguma forma no Brasil. E nesse período, né, que é muitos anos, a gente vê as pessoas indo embora, mandando dinheiro e voltando sem dinheiro e começando tudo de novo.
E aí foi me despertando. E muitas pessoas vêm também se aconselhar com a gente ali, né, na hora ali do envio do dinheiro, conta alguma coisa. E aí você começa a aconselhar. E eu falei, gente, não tem ninguém falando de finanças dessa maneira que eu tô trazendo. Porque muito se fala assim, para ser investidor, isso tem um monte. Mas falando de finanças, de conscientização, educação financeira, não tinha. E aí foi onde eu comecei a falar. Então eu tenho um programa na rádio toda quarta-feira, onde eu trago ali, eu falo que é Finance Insights. E eu falo de uma maneira fácil para educar também, porque às vezes o brasileiro ele sai do Brasil, mas ele não mudou a mentalidade. E às vezes é a mentalidade. Né? Quando você muda a mentalidade, a gente falou isso de seguir regras. Então, às vezes ele nem sabe quais regras, por exemplo, eu não sei aqui na Alemanha, no Reino Unido, é muito importante para você prosperar, ter um bom credit score. Porque tudo é baseado no credit score. Então, assim, às vezes a pessoa nem sabe como ela faz para manter um bom credit score. Às vezes, por exemplo, só dela se registrar no Volt, o voto não é obrigatório, mas se ela estiver registrada para votar, já ajuda no credit score. Olha que não dica tem nem boa. a ver com dinheiro. Cidadania em geral, né? Exatamente. Então eu comecei a abordar temas de todos os tipos que vai ajudar a pessoa nas finanças, mas também mudar a mentalidade. Porque você concorda comigo que dinheiro é uma ideia? Não é muito tangível. Só que o que acontece? O brasileiro, eu acho que ele, quando ele pensa em dinheiro, ele pensa no tio Patinhas, sentado lá naquele monte de dinheiro. Eu acho que é assim. Ou também vem para a Europa e aí começa a ter acesso a coisas de marca e se perde nisso aí. E fora que nós temos um pensamento muito americanizado, né? De muito Sim, de consumismo. Exatamente. E enquanto aqui na Europa o pensamento é um pouco mais, até digo, restritivo nesse aspecto. Então a gente se entender, né, com assim, esse cenário à nossa volta e a moeda forte, né, ainda mais a Libra. Usar a nosso favor, né, a moeda. Usar a nosso favor, mas você trabalha com essa questão, né, de enviar o dinheiro para o Brasil. Eu acredito que muita gente deva querer comprar imóveis no Brasil. E é uma dúvida muito grande de todos nós, né? O que a gente vai fazer com o nosso dinheiro? Fica aqui, vai para o Brasil, investe no imóvel lá, investe aqui, ou como que a gente vai tomar conta da nossa aposentadoria aqui ou lá? Diz um pouco para o pessoal aonde que essas pessoas podem se entender no cenário deles e se planejarem. Assim, na sua mentoria, você ajuda as pessoas a encurtarem seus caminhos? Como que funciona? Sim, o que eu proponho é o seguinte, eu faço uma viagem com a pessoa lá no começo, ela lá no Brasil. Aí eu falo assim, eu vou investigar o que motivou ela a sair do Brasil, para mim entender o que motivou ela a vir. Então, por exemplo, me motivou a vir porque eu queria ter uma casa própria no Brasil e voltar, por exemplo. Sim. E até hoje a pessoa não tem a casa própria. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui? Sim. Olha, eu vim e aí eu investi lá no Brasil, mas agora eu decidi que eu quero ficar aqui e não sei o que fazer. Aí a gente vai trabalhar nisso. O que vamos fazer para você conseguir comprar um imóvel aqui? Então, eu acho que o mais importante, a base, é você se conhecer e saber o que você realmente quer. Aí a gente vai traçar um plano. Porque as pessoas, elas ficam na comparação. Isso é muito importante. Né? Então, às vezes, porque a Márcia tá dando mentoria, a Márcia tá aqui na Alemanha, tá investindo na Alemanha, às vezes eu falo assim, nossa, mas eu não tô investindo, eu não tô fazendo. E a pessoa já vai se bloqueando. Então, assim, sair da comparação, voltar lá para os seus valores, entender quais são eles, aonde você quer chegar. Também eu trabalho muito essa questão da aposentadoria, tenho falado muito na rádio sobre isso. Mesmo que você não vá voltar para o Brasil, não tenha planos, eu aconselho a continuar pagando o INSS. Mesmo que você dê a saída definitiva do Brasil, você pode contribuir voluntariamente. Por quê? Porque eu não sei aqui na Alemanha, mas no Reino Unido, se você tiver uma doença grave, o governo vai te ajudar com um pouco, mas é pouco. Então, um pouco daqui com um pouco do Brasil, não é tão pouco às vezes, né? Sim. Então, assim, é importante não só pela aposentadoria, mas em caso de doença, porque a gente tem quase toda semana, Márcia, nos grupos de brasileiro, o pessoal fazendo vaquinha, porque um sofreu acidente, às vezes até morreu. Gente. Né? E às vezes tem família, tem criança, e as pessoas não se preocupam com... Eu acho que as pessoas fazem planejamento para vir, mas não fazem um planejamento daí para onde elas vão seguir.
Não, muitas vezes nem para vir também, né? Que Às pode vezes também, ser, porque o nosso podcast aqui, as pessoas no Brasil também estão assistindo. Então, acho que é um ótimo cenário se você precisar de ajuda para planejar a sua vinda, também já contratar uma mentoria para que você evite problemas. Sim. Nessa É o que eu vinda. falei, né? A gente não teve isso lá no passado, mas hoje tudo facilita. A internet tá aí, a gente pode, né, se conectar e encurtar o caminho. Isso é maravilhoso, Thalita. Assim, que presente para a nossa comunidade brasileira como um todo é ter pessoas como você que, além de conhecimento técnico, também tem a experiência de estar nesse lugar de imigrante, de empreendedora, de uma pessoa que está tomando conta das suas finanças, apoiando família no Brasil. Aqui, a gente está, né, com todo esse cenário. Mas eu queria te perguntar agora, porque você sabe, né? Nós somos speakers e a gente quer que as pessoas tenham uma visão de como a comunicação também pode ser importante para finanças, né? E eu queria te perguntar em que momento que você começou a perceber que estar comunicando bem, falar com as pessoas de maneira clara podia ser diferente para o seu trabalho, depois para suas empresas e agora nesse novo cenário tão legal como mentora de finanças que nós estamos apoiando, né? Bom, eu comecei assim que eu virei proprietária da Speed Fast, que eu virei empreendedora à frente mesmo, eu falei assim, eu quero apoiar a comunidade, porque nada mais justo do que eu dar um retorno para a minha comunidade, legal. né? Porque 90% aí, eu acredito que 90% dos meus clientes são brasileiros. E aí eu falei assim, não, eu quero apoiar alguns eventos para a comunidade. E comecei a apoiar muitos eventos. E aí o pessoal me chamava para ir um monte de evento. E aí foi que eu fui falando, eu vi muita coisa, muito evento de vários temas, mas nenhum de finanças. Eu falei, eu vou começar a falar de finanças. Muito bem. E aí até tem uma história, né, porque que eu acabei virando aqui cliente, né, mentorada de vocês, que foi, eu fui participar de um evento bem famoso que tem lá em Londres, o Venci em Londres, onde eu palestrei no mesmo palco lá, fiquei junto com vários nomes do Brasil, Janguier Diniz, Ricardo Eletro, nossa, tinha muita gente, Renê Silva, e eu tava lá contando a minha história. E esse dia foi pra contar a minha história. E o que aconteceu? Eu tava muito feliz, eu preparei tudo com muito carinho. Só que chegou no evento, que era o evento do dia todo, e fez um calor que Londres não é preparado pro calor. Muito calor. É muito igual calor. aqui. E o evento começou a atrasar, e aquele calor, o pessoal começou a passar mal. E aí teve alguns palestrantes que passaram do tempo. E resumindo, eu ia ter meia hora, eles me deram 10 minutos. E como era a minha primeira palestra, você imagina o que aconteceu, Márcia? Nervoso aqui em cima. Sim, foi horrível. Foi horrível. Foi horrível. E aí eu comecei falei, não, vou ter que trabalhar isso, porque acontece, né? A gente sabe que acontece. Não, e as oportunidades estavam lá, você tomou a oportunidade, mas por que não se preparar antes? Né? A gente já sabe do que vai falar ali, o tema eu tenho certeza que você dominava. Sim. Mas o saber se colocar naquele lugar, se preparar antes, saber até respiração, que vocês aprendem com a gente, técnicas. São muitas técnicas e muitas formas da gente ficar mais tranquilo nesse lugar que a gente está aqui agora, né? A gente está aqui num estúdio, tem um monte de câmera, tem um monte de luz, a gente fica... Não é comum, não é normal para todos nós. A gente tem que aprender um pouco a se lidar, né? A lidar com essas situações. E aí, a partir dali, você pensou, opa... Então assim, quando eu fui para esse evento, eu falei assim, eu vou começar a falar de finanças. Só que aí, quando aconteceu isso, porque eu não tive as ferramentas para lidar com aquele improviso todo, com aquela circunstância que aconteceu. E aí eu achei que foi muito ruim, e aí eu falei, não, vou ter que aprender a me comunicar melhor, mesmo que isso aconteça, porque eu acho que pode acontecer. Sim, a vida real. Sujeito, a acontecer. E aí já fui buscando. E aí veio a rádio, né? A Speed Fast, o Neto tinha o projeto da rádio. Quando ele me apresentou, eu falei, gente, não tem uma rádio, a gente precisa. Então a rádio, ela é lá dentro da minha empresa, a gente cedeu o lugar pra rádio. E aí o Neto me convidou, vamos fazer o programa comigo? Uma vez por semana? E aí no começo eu fui também pra ajudar ele ali, ser âncora dele. E aí com o tempo eu falei assim, a gente falou, falei, posso falar de finanças? Me dá um quadro de finanças?
E a gente conversou e ele falou, não, acho que é legal e tal. E aí o quadro já deve ter 9 meses. Caramba, que legal. Parabéns, meses, que, assim, que a comunidade tá tá... Gente, super. estão todo mundo aí vendo a Thalita também no YouTube, né? Isso, no YouTube. Falando aí sobre finanças da Inglaterra e em geral também, né? Em geral. Maravilha. Sabe, em geral. E aí eu fui melhorando, daí fui fazer mentoria, daí já palestrei também lá na Embaixada Brasileira com a Luísa Helena Trajano. Nossa, que legal. Depois dessa, acho que foi bem depois dessa desse evento na Embaixada com a Luísa Trajano que eu saí no UOL. Ah, que Porque daí legal. uma jornalista me contactou lá da França. Ou seja, quando a gente tem um bordão aqui, né, que é coloque sua voz no mundo. Sim, Quando você foi colocar sua voz no mundo, começa a pipocar novas oportunidades. Então, gente, peguem aqui o exemplo da Thalita e de tantos mentorados nossos, que não é que a gente está perfeito, porque a gente nunca vai ficar perfeito, mas a gente vai aprendendo e tem a prática, não são só técnicas, tem a prática do dia a dia, que vai deixando a gente mais esperto aí para os momentos, para as coisas que estão acontecendo. E agora, né, da mentoria, como que você está vendo o teu movimento, que você ainda está fazendo a mentoria, né? Vai participar da nossa imersão de vídeos também. Como que você está vendo o teu progresso? O que está acontecendo aí? Eu tô assim num momento que eu tenho muitas ideias, né? Aí eu já tô pensando assim nos eventos que eu vou fazer, que eu vou participar. Eu vou fazer isso. Aí eu tava até contando pra minha filha. Tive uma ideia assim. Aí hoje eu te contei outra ideia. Então assim, minha cabeça tá a mil e eu não tô mais com aquela sensação, eu vou lá falar nervosa. Não, eu tô empolgada. Que bom, que bom. E é isso, né? Voltando, até falando de finanças, esse assunto é um assunto que podia estar em todas as mesas, né? Nas mesas dos bares, nas mesas das famílias ali. Não é que a gente tem que falar o tempo todo de finanças, mas deixar de ser tabu, deixar de ser um assunto que a gente tem até vergonha de falar. Principalmente nós mulheres, né? Você sabe, eu também. Muita gente, quando chega para ser nossa mentorada, nunca teve alguém como referência que explicou. E, gente, não é vergonha procurar para aprender como que você vai cuidar do seu dinheiro, se talvez você tem uma atividade ou não tem, se você está dentro da sua família, no seu contexto, mas não deixe de procurar como você pode alinhar a sua vida, o seu dia a dia com essa oportunidade das finanças. Então, procurem a Thalita, porque é um diferencial. Para você ter uma ideia, né? Lembrei aqui que eu dei uma informação para uma amiga e ela, junto com o marido, conversaram e ela mudou o formato das contas que eles tinham para que ela também tivesse acessos até num possível, digamos, né? Porque a gente também ainda tem que pensar, né? Que alguém pode ir, quem vai primeiro, né? Em algum momento, ela não teria acesso a nada. Né? E eles não estavam brigando, não tinha nada de errado, mas aí eles falaram, nossa, vamos evitar esse problema. Foi um detalhe que eles mudaram e a vida fica um pouco mais prática, um pouco mais plausível para todo mundo. Então, às vezes, gente, não é difícil, são pequenos ajustes na nossa jornada, né, de finanças. Sim, pequenos ajustes. Agora, falando de empreender, quais são aí 2, 3 passos que você acha, né, que as pessoas têm que ter essa mentalidade financeira que a gente está falando tanto aqui, que fizeram diferença na sua vida, que você acha que as pessoas também têm que ter, que você mostra para os seus mentorados? Dá um pouco aí desse spoiler, né, que eu acredito que você fala isso nas mentorias, para as pessoas observarem. Olha, uma dica que eu vou falar que eu fiz, principalmente pelo ramo, né, financeiro e tudo, às vezes você não vai conseguir saber tudo. Então, você tem que contratar um especialista. Ai, maravilha. Muito bom. Então, às vezes as pessoas elas não querem contratar especialista. E sai caro. Só que sai muito caro. Às vezes custa até a empresa, né? Então, eu acho que tem que contratar. No meu caso, por exemplo, a gente tem que ter um especialista em compliance. A gente tem o compliance dentro da empresa e a gente tem um especialista que presta serviço pra gente. Sim. Né? Então, ele tá mais atento a todas as regras que vão mudando, aí ele vai nos avisando, vai ajudando a implementar as novas policies. E eu acho que todo o segmento sempre vai ter alguma coisa que você não vai conseguir dominar. Exatamente. E se você não tiver um especialista, fica difícil você crescer, principalmente fora do Brasil. Que às vezes tem mais regras que a gente ainda não domina tudo. E também é muita coisa para você ver, né, numa empresa.
Então, tem áreas que às vezes você vai precisar de um especialista. No vídeo, Exato. na comunicação. E né? a gente encurta caminho quando a gente Exatamente. faz esses investimentos, né? Agora, gente, queria falar para vocês que a Thalita não é só empreendedora, não é só esse mulherão todo que vai lá numa reunião com 30 homens num órgão regulador, dá conta, resolve, contrata especialistas para ajudar, que a gente não faz tudo sozinha, né? A Thalita também é mãe. Sim. E como é que é para os seus filhos, né? Não ter a mãe que talvez comprar tudo lá no shopping, né? Como é que tá essa educação financeira lá em casa, para as mães que estão assistindo a gente aqui e também querem passar um conhecimento desses para os filhos? Olha, Márcia, eu acho que hoje a tendência do consumismo tá demais e principalmente com jogos, né? Ah, sim. Então, assim, eu sou aquela mãe chata, mesmo. Meu filho tem PlayStation, mas ele joga no final de semana. E todos os amigos dele, a mãe deixa às vezes colocar dinheiro pra trocar a roupa do personagem, ou pra comprar um equipamento lá pro jogo. Eu sou a mãe que não deixa. Eu acho que a frustração, não é nem também o dinheiro, mas a criança ela precisa se frustrar. Aprender frustração, verdade. Ela tem que aprender a frustração. E a outra coisa é que ele sabe que se ele ganhou um jogo, ok, ele jogar. Agora, pôr dinheiro pra jogar é uma regra lá em casa que não é negociável. Não é negociável. E ninguém tá morrendo por causa disso. Ninguém tá morrendo por causa disso. Muito bom. Com meu filho, hoje ele tá com 19 anos, a gente tem muitas histórias interessantes, assim, também dessas vivências. E eu lembro, né, que eu comprei aquele livro do Pai Rico, Pai Pobre, Sim. mas em quadrinhos para ele. Então, a gente foi lendo juntos, foi levando na brincadeira também. Mas a primeira vez que eu lembro que eu dei o meu ticket lá no Brasil ainda, sabe aquele ticket de refeição, de alimentação? Sim, sim. Que saudade por falar nisso, né? Quem tá aí no Brasil com seu ticket, que saudade! Aí eu pedi a ele, dei a senha, que foi assim, uma coisa, né, de uma responsabilidade, pedi a ele para comprar um queijo. Não especifiquei direito o queijo. Menina, na época ele comprou um queijo caríssimo. Sei lá, talvez eu queria uma coisa de R$10, ele comprou de 30, R$40, sabe? Mas ele voltou, e aí eu vi e falei, meu filho, você não viu o preço? Foi a primeira vez que ele estava comprando alguma coisa sozinho. Sim. E aí eu de novo levei na brincadeira. Falei, rapaz, você tem que ver o preço e tal. Vamos comer esse queijo assim, degustando. E aí rimos muito, essa história a gente lembra até hoje. Então, às vezes, a gente também parece que não é só, né, no formato de não pode. Às vezes os aprendizados são muito legais também deles viverem, né? Sim, e tanto é que assim, a minha filha também tem 18 anos já tá trabalhando, já tem o dinheiro dela. Ai, que linda. Agora ela vai começar a investir, porque a gente tinha tentado abrir a conta pra ela, não tinha 18, eu não deixava, né? Uhum. Agora eu vou começar a ensinar ela a investir também. Mas o meu pequeno, ele já mostra sinais de empreendedorismo. Já mostra. Ai, que eu graça. acho que tem também as pessoas que vêm, né? Eles vêm o nosso exemplo. E aí eu já tento incentivar. Então, para as mães aí também que estão assistindo, os pais, a gente ir levando o dia a dia de uma maneira muito saudável. Evitar aquelas frases, né, que dinheiro não dá em árvore, esse tipo de coisa, acho que também é bem legal da gente começar a pensar por que a gente ouvia isso, por que a gente repete. Acho que tem muita coisa aí que está mudando. Eu acho que explicar, né? Você falar assim, não vamos comprar porque é caro. Não, a gente não vai comprar isso porque a gente tem outras prioridades. Muito bom. Entendeu? Olha, você quer isso aqui, mas lembra que você queria essa outra coisa aqui? Então a gente tem que pôr prioridades. Às vezes eu falo assim também. Muito legal. E aí, Thalita, a gente indo já aqui pros nossos... A gente tem uns quadros aqui, né? E uma coisa que a gente quer muito que as pessoas vivam aqui com o Pod Speakers é saberem que existem muitos caminhos. Eu acho que a Inglaterra que você conheceu há 20 anos atrás, hoje eu acredito que existam mais oportunidades. Também mais concorrência, dependendo do que a gente está falando. Então eu queria te perguntar se empreender na Inglaterra, carreira na Inglaterra ou aqui na Europa como um todo, como que você vê para essa pessoa que está assistindo a gente aqui, né, as mulheres, os homens daqui da Europa como um todo,
como lidar com os seus passos de vida, que tem tudo a ver com as finanças, para poder começar a investir, começar a sobrar dinheiro, né? Começar a guardar o dinheiro, fazer multiplicar. Qual é o cenário que você vê para quem está agora ali sentado, né? Ou se não está deitado ali no seu sofá e está pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Estou aqui, estou meio perdido nessa minha vida imigrante. Olha, eu acho que é aquela busca de novo, né? De por que você veio, por que você ficou e para onde você quer ir. A primeira perguntas que eu faria... 3 perguntas que você falou, fala aí para eles. Por que você veio, por que você ficou, porque ele poderia ter voltado, e para onde você quer ir. Eu acho que respondendo essas 3 perguntas, a gente já vai ter um direcionamento. Eu acho que a gente, aqui na Europa, a gente é tão privilegiado e às vezes as pessoas não dão valor. Verdade, bom ponto. Então, assim, você é tão privilegiado, aí às vezes sempre tem a desculpinha. Ah, mas meu inglês não tá bom. Ai, mas é porque se eu sair desse emprego que eu ganho 15 para ganhar 10, aí é aquilo que eu já falei. Você quer ganhar dinheiro, mas não quer viver o processo, aí não dá. Ou, eu vou fazer faculdade, vou fazer o ano que vem. Porque no Reino Unido é muito fácil estudar, né? O governo te ajuda, você tendo mais que 3 anos de residência, você ganha ajuda do governo. Que legal. É bem fácil. Então, assim, não vou estudar. E a pessoa vai levando, e quando ela vê, ela já tá com 50, 60 anos. E aí o corpo já não tá mais aguentando. É o que eu vejo isso no dia a dia com os clientes. Nossa, eu tô achando que isso, de repente, se você aí, né, tá assistindo e quer fazer uma sessão, né? Talvez a gente já aconteceu casos com a gente de gente que vai fazer uma palestra daqui a uma semana. Gente, não dá tempo de eu fazer a mentoria, mas me faz uma sessão que me ajude. Parece que esse diagnóstico que você acabou de fazer agora pode ser muito válido para você aí que está tentando achar um caminho para ser bem-sucedido, começar um caminho de ser bem-sucedido. E hoje em dia a gente tem aí um paradoxo das escolhas, né? A gente tem tanta coisa que a gente pode escolher que a gente fica perdido. E é normal, todo mundo sente isso, né? Sim. É normal, principalmente estando em outro país, eu acho que, né, você no seu país, às vezes, já é difícil escolher alguma coisa, em outro país, mas é o que eu falo, a gente tem toda oportunidade, porque a gente pode estudar, você pode estudar, fazer uma faculdade, o governo vai te ajudar, você pode mudar de emprego, você pode fazer um NVQ, se você já está trabalhando numa área profissional e precisa aprender mais sobre aquilo, não tem tempo para ir para a faculdade, porque o NVQ, muita coisa, o professor vem dentro da empresa, e aí você vai só uma vez por mês no college, fazer as provas. Então aí você tem os trabalhos, ele vem porque ele vai te acompanhar no seu trabalho para te dar as tasks, entendeu? Que interessante. Então assim, tem milhões de oportunidades. Nossa, então se você não conhece muito disso, né, fica aí o NVQ, né, que é o NVQ em inglês, para correr atrás aí na Inglaterra, né? Sim. E agora, Thalita, a gente vai entrar num quadro aqui, que é um bate-bola rápido, assim, o que vier na sua cabeça você responde, tá? Então, assim, o melhor da comunicação do Brasil que você carrega até hoje com você? Eu acho que é leveza na comunicação, o humor. É verdade. Eu acho que é o jeitinho brasileiro, né? Verdade, né? Tem tanta gente que fala muito mal de vários aspectos do jeitinho brasileiro, mas esse sorriso no rosto. Aqui na Alemanha isso é muito diferente. A gente é mais sorridente, mais alegre. E as pessoas validam muito, elas gostam muito de estar perto da gente, né? Porque a gente tem essa energia toda. Então, é isso que eu tento trazer dentro das finanças. Apesar de eu não ser uma palhaça, eu tenho ali os momentos... eu tenho ali meus momentos que eu tento trazer esse assunto com leveza, com um pouquinho de jeitinho brasileiro, de humor, para ser leve. Nossa, é muito importante, né? Leveza pra gente não pirar também, né? Sim. Que tá fácil, né? Muita coisa na cabeça. E o melhor da comunicação inglesa? Ai, gente, falar assim sobre... Eu sou britânica, né? Mas eu até esqueço que eu sou britânica. Hoje eu fui dar meu passaporte ali no aeroporto e eu falei, nossa, eu sou britânica. Às vezes a gente precisa desses momentos também. Nossa, como... Daí quando você olha, eu olhei o passaporte, veio assim, nossa, tudo que eu já passei, sou britânica. Mas o que eu gosto, que eu me identifico muito com a cultura britânica é pontualidade e a seriedade, assim, com as coisas. Né? Porque às vezes você marca uma coisa com um brasileiro, chega atrasado, aí vai brincar. Eu já gosto ali daquele um pouquinho daquele metódico ali, como o britânico é para trabalho, para
do trabalho, porque eu trabalho com finanças, né, Márcia? Sim, Então eu me identifico com isso. Ah, isso é maravilhoso também, né? A gente saber ser séria no momento sério, ser brincalhona, divertida, leve nos Porque momentos se mais você tá falando leves de também. finanças, tem horas que você vai ter que ser direto. Aí o brasileiro às vezes quer dar volta, né? Quer contar uma historinha. E assim, às vezes você Então, uma dica aí pro pessoal é, seja direto também quando tem que ser, né? tem que ser. E uma frase que você leva assim como lema, que você queira motivar as pessoas que estão aqui com essa frase que você tem. Eu vou repetir o que eu já falei anteriormente, que assim, se você tem o desejo no seu coração, não acredite em você. Não espere a aprovação dos outros. Vá em busca do que você realmente quer. Se prepare para isso, né? Estude. Por exemplo, eu vou falar um caso aqui. Eu conheço várias pessoas que dirigem há 10 anos sem tirar a full drive license. Então, se prepara para tirar a carteira. Estou dando um exemplo. Vence essa etapa. Vence essa etapa, não fica postergando. Então, a postergação é uma grande inimiga aí das carreiras das pessoas, das finanças. Zona de conforto, né? Que é um desconforto terrível, na verdade, né? Você tem algum livro, alguma coisa que você possa indicar para quem está agora aqui começando a amar as finanças? Fala, gente, tanta coisa que eu podia viver e não estou vivendo, tanta coisa que eu quero aprender mais. Tem algum livro? Então, tem um livro que você já até citou aqui, que é Pai Rico e Pai Pobre. Esse livro, eu li ele, eu devia ter uns 17 anos. E foi bem na época que eu participei de uma palestra que chamava Pensamento Positivo. Então, assim, as duas... Eu acho que foi muito importante participar desse evento, que foi, acho que eu devia ter 16, 17 anos, e ler esse livro, porque hoje o que eu faço na minha vida tem muito desses princípios. E outro livro que até eu estou fazendo uma série na rádio, toda quarta-feira, que é o Psicologia Financeira, porque o dinheiro é emocional. É emocional. E, inclusive, tem o Thiago Brunet também tem um livro que chama Dinheiro Emocional, que é muito bom. Para quem não gosta de ler, ele é bem fininho, você lê rapidinho. E, assim, ali ele não vai te ensinar a ficar rico, mas ele vai te fazer refletir sobre as suas ações com o dinheiro. Nossa, gente, então, Pai Rico, Pai Pobre, Psicologia Financeira e Dinheiro Emocional. Isso. Já tem bastante coisa aí. Tem. E uma dica muito boa disso, sabe o que é que eu gosto de dar? Vai primeiro no YouTube e vê o resumo. Sim. Porque às vezes a gente não está acostumado a ler muito, mas pode ir para o YouTube, pega o resumo, gostou? Ai, vou ver. Tem até também um seriado na Netflix falando sobre dinheiro, que é muito legal. O rapaz vai na casa das pessoas, eu não lembro agora o nome. É um seriado americano. Eu esqueci o nome, mas eu já assisti e é bem legal mesmo. Bem legal, vale a pena também. É um com uma coisa branca e verde, assim, até a capa. Vale a pena demais assistir. E aí, Thalita, a gente também tem um outro quadro aqui, que é Eu não me contaram, eu tive que ver, eu vi. Então, o que você, assim, né, nesses mais de 20 anos de Inglaterra, de Europa, de finanças, de família, que situação você tem na vida que você teve que, assim, ver com seus próprios olhos, ninguém te contou? Olha, na verdade, não sei, será que eu não estou sendo injusta aqui falando isso, mas não me contaram, eu descobri muita coisa, viu? E eu contei muito depois. Ai, você anda, que legal, né? Você está sendo generosa, passando para frente. Porque, assim, é o que eu falei, no ambiente que eu cheguei, quando eu trouxe, assim, né, essa mentalidade de... Não que não tem nada a ver com o cleaner, tá? Tem gente que fala assim, mas eu faço cleaner e eu gosto e tá tudo bem pra você, né? Mas é isso que eu falo, de se conhecer, saber por quê, aonde você quer ir. E não me contaram, mas mas eu e meu marido, a gente sempre foi muito curioso. Por exemplo, em 2007, a gente comprou nosso primeiro imóvel no Reino Unido. E na época, todo mundo falou pra nós que era impossível. Então, assim, o que é impossível, duvide. Por aí, esse exatamente, caminho. O que é impossível, duvide. Se você quer... Tem uma frase muito famosa, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Exatamente. Então, não se limitar, olhar para o lado positivamente, porque a comparação, quando a gente pega como inspiração, é uma coisa maravilhosa. Sim. E nas finanças, inclusive, fulano está investindo em casas para alugar. Será que isso é bom? Deixa eu escutar.
sem crítica, sem o ouvido fechado, né? Fulana, né, no caso aqui a Thalita, é funcionária da empresa e compra a própria empresa. Pode isso? Ué, se ela conseguiu, poxa, de repente, essa é uma boa palestra, hein? Sim. É um bom tema eu de palestra. Eu acho que é isso. Às vezes as pessoas que você tá no ambiente não vão te contar as coisas. Você tem que sair daquele ambiente para você Então fala pro pessoal aí que mudar tá de sentado, ambiente. que Por isso talvez... que eu tô aqui em Munique também, para mudar de ambiente. Muito bom, para expandir, né, os horizontes, aprender. Eu tenho uma máxima minha que é viver aprendendo. Sim. Então, geralmente eu não perdi, eu tô aprendendo, né? Tenho essa frase, eu não perdi, eu aprendi. Então, gente, assim, quando a gente pensa em finanças, é um sem fim também. A gente vai estar sempre evoluindo, aprendendo. Alguém vai estar fazendo alguma coisa que você ainda não sabe fazer. Sim, e assim, existem milhões de possibilidades, né, Márcia? Você pode investir em terreno, você pode investir em imóveis, você pode investir... Hoje tem tantas possibilidades aí, as corretoras, né, facilitaram muito, tá tudo muito na mão. Então tem tanta forma de ganhar dinheiro. Eu fiz uma série também no Finance Talker sobre várias renda extra que você faz no seu celular meia hora por dia. Olha que legal. Então, assim, são infinitas as possibilidades, mas você precisa sair da sua zona de conforto. E se arriscar um pouco a ganhar esse conhecimento, conhecer pessoas e networking, né? Eu acho que o networking também... O risco faz parte, né? Quando a gente fala de finanças, o risco faz parte. Agora você tem que ver quão tolerante ao risco você é. Então, eu sou mais pouco risco, eu já sou um pouquinho moderado. Então, a gente vai adequar para cada um. E uma coisa muito importante também é que você pode ganhar muito dinheiro. Agora, você se manter com dinheiro é o mais difícil. E estar feliz. Sim. Que, né, dinheiro não é igual à felicidade, mas o dinheiro ajuda muito a gente chegar ao nível de felicidade. Então, saber o seu propósito, saber o seu caminho, parar de se comparar com os outros de uma forma negativa, olhar o seu caminho como uma reta também é muito perigoso, você conseguir fazer boas curvas aí e se tratar com leveza. Eu acho que as finanças vão chegando, né? A prosperidade vai chegando junto. Saber aonde que está o seu coração, né? A sua fé, no que você acredita. Acho que quando a gente tem essa felicidade em vários aspectos da nossa vida, o dinheiro também é uma fluidez que vai acontecendo, né? Eu acho que tudo começa também quando vamos supor, a pessoa recebe por mês, o salário chegou, e vamos supor que ela está numa posição hoje que ela está só pagando conta. Então, qual o sentimento que ela está colocando naquele dinheiro quando ela está pagando as contas? Ela está sendo grata que ela está pagando as contas? Ela está sendo grata que recebeu aquele salário? Eu acho que já começa ali. Agora, se você está com raiva do dinheiro, você está afastando ele de você. Verdade. Porque ele é emocional. Porque ele é emocional. Gente, olha, acho que dava para falar aqui por muito tempo. Mas, Thalita, a gente quer agradecer, né, a sua... generosidade, né? Um ponto que você levantou que me tocou muito foi quando você falou, olha, muita coisa eu não ouvi, mas hoje eu estou ajudando outras pessoas com esse conhecimento que eu fui adquirindo. Isso acho que é generosidade, é uma das bandeiras aqui do nosso Pod Speakers. Coloque sua voz no mundo, ajude as outras pessoas com esse conhecimento. E agora eu quero te pedir para você falar ali para a nossa câmera as suas redes sociais, o seu site, onde as pessoas te encontram para... inclusive, ter você como mentora, te seguir, conhecer mais do seu trabalho. Só falando assim, fazendo um adendo aqui, para as pessoas não me entenderem mal, mas assim, quando eu falo ninguém me falou, foi lá naquele começo, né? Sim. Hoje eu tenho milhões de pessoas que me falam coisas todo dia e eu aprendo. Hoje eu tenho um network aí que me possibilita, né? Já sentei na mesa com muitos famosos, não só famosos, mentores. Então, nosso network ali... Não, e detalhe, muita gente que, digamos, a sociedade não dá nada, traz uma sabedoria que você Sim, então, não assim, nesse sentido do começo do imigrante ali que realmente ninguém me falou. Que bom que isso está florescendo em muitos corações, né? Sim. Bom, para quem ainda não me segue, o meu Instagram é galo com 2 L's Thalita. E vai ser um prazer ter lá nas minhas redes sociais e participar da minha mentoria ou me escutar na rádio todas as quartas-feiras. Como é o nome da rádio? Rádio Mais Brasil UK, o K. Ai, que legal. E, gente, aqui no Pod Speakers é assim.
uma conversa sincera, uma conversa verdadeira, uma conversa que traz conteúdo, traz também informação para você, para o seu dia a dia, traz histórias de vida maravilhosas que a gente só vem escutando aqui. Eu e a Juliana Albanês temos esse prazer, né? Essa satisfação, essa gratidão no coração por vocês que estão vindo e trazendo sua mensagem, colocando suas vozes no mundo, e esse é o lugar do Pod Speakers. Quero que vocês continuem assistindo aqui os nossos outros episódios, pessoas maravilhosas aqui. É só entrar aqui na playlist do YouTube que você encontra pessoas muito especiais, com histórias incríveis, e o Pod Speakers está crescendo, está chegando cada vez mais longe, né? Já temos aqui você da Inglaterra, já tivemos outras pessoas também, da Suíça, da Alemanha. Em breve tem mais lugares, hein? Vocês fiquem atentos, sigam a gente lá no @realizespeakers, o meu @ é o MB Mentoring e o da Juliana Albanês é Ju Albanês. Muito obrigada, Thalita, por esse tempo com a gente. Eu que agradeço, deixar um beijo pra Ju também, que não pôde estar aqui com a gente, mas eu tenho certeza que ela tá mandando vibrações positivas. Muito obrigada por estar me recebendo aqui. E eu desejo a todos os imigrantes ou aqueles que pretendem ser imigrantes muito sucesso. Abrace essa jornada que vale a pena. Ai, que bom. E, gente, muito obrigada por vocês estarem com a gente. Até a próxima.